Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar um pouquinho sobre minha biblioteca. Eu já gravei um vídeo sobre a minha biblioteca física, de livros de papel ou livros convencionais, e hoje eu quero falar especificamente sobre a minha biblioteca na versão digital, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho no meu dispositivo direitinho como é que a coisa funciona e quais são os livros que eu tenho armazenado nessa biblioteca. Mas antes eu quero fazer algumas considerações, Então, eu tenho que começar dizendo o seguinte: eu leio uma quantidade importante de livros há muito tempo, Leio assim, de forma mais importante, há 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas, Então, acontece que com o tempo eu vou acumulando muitos livros. Claro, eu vou ficando sem espaço para ter onde guardar tantos livros. Então, o que eu vinha fazendo até então era, periodicamente, pegar os livros lidos e os livros que eu não vou usar mais e vender no sebo. Acontece que os sebos pagam muito pouco por aquilo que a gente leva para eles, E, então, assim, insatisfeito com isso, estava procurando uma solução e, claro, a ideia foi transitar para uma biblioteca digital. Claro que também a biblioteca convencional, ela apresenta uma grande dificuldade de limpeza dos livros, Quer dizer, você deixa os livros expostos, você precisa tirar a poeira, e quanto mais livro você tem, mais trabalho você tem para limpar. Então isso cria um problema. Então, enfim, eu decidi já há um bom tempo começar pelo menos uma transição lenta para os livros digitais, Então o que eu estou fazendo os livros novos, já faz algum tempo que todos os livros novos eu tenho comprado exclusivamente na versão digital, exceto quando eu preciso ou quero muito um livro e ele não existe, não tem indícios que ele vá ser publicado digital, então excepcionalmente nesses casos eu compro o livro físico. Além disso, eu venho procurando substituir os meus livros de papel que eu já tenho, Então eu vendo esses livros e substituo por livros digitais, tá? Então é por aí mais ou menos que eu cheguei na biblioteca digital. Então eu vou mostrar um pouquinho. Olha, eu não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada para isso, então eu vou só mostrar para vocês. Eu uso um dispositivo móvel, que é uma coisa bem legal, que você pode usar como sendo uma capa que imita um livro. Ele é bastante leve e bastante confortável. Mas você não precisa ter um dispositivo desse. Você pode ler no celular, e eu vou apresentar aqui a minha biblioteca no celular, porque a tela do celular é colorida e permite uma visualização melhor. Mas você pode ler inclusive no próprio computador. Você pode estar logado em todos os 3 dispositivos. Então você pode alternar, começar a ler num dispositivo, passar para outro e assim por diante, Então vamos lá. Claro que fiz a própria organização, porque quando você tem muitos livros, se você não mantiver minimamente organizado esses livros, cada vez que você vai procurar um livro você perde muito tempo. Então eu normalmente deixava já com os livros físicos uma certa organização temática, E então eu vou mostrar como isso acontece também aqui no meu dispositivo eletrônico. Então vamos lá, eu vou mostrar a minha biblioteca e depois então nós vamos inserir a tela do meu celular para que você possa acompanhar tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu vou então abrir aqui o meu celular, eu estou gravando a tela e vou abrir então no aplicativo do Kindle, tá? O Kindle, ele permite que você baixe um aplicativo no celular, Isso é gratuito. Por exemplo, se você não quiser comprar um dispositivo, basta você instalar esse aplicativo gratuitamente no seu celular e você pode, a partir do celular, ler. A única desvantagem, naturalmente, é que você, para ler um livro, fica horas lendo, fica horas ali nessa atividade e acaba consumindo muito a bateria do seu celular. Além do que, o tamanho do celular talvez não seja muito adequado para você empunhar enquanto está lendo. Exceto isso, se você consegue fazer isso bem, não tem problema nenhum. Eu utilizo os dois. Eu utilizo para ler mesmo o leitor eletrônico, mas quando eu estou em deslocamento, estou na rua, estou num consultório, na recepção de um consultório aguardando para ser atendido, então eu utilizo o próprio celular. Então vamos lá, abrindo aqui, vai aparecer aqui então a minha
a minha biblioteca. Vocês vão ver que ela está organizada por pastas e essas pastas têm número e nome. Então começa lá por gênero, né? Então livros ligados à temática de gênero. Se eu abrir aqui vocês vão ver, tem Bell Hooks, tem Chimamanda, tem Maya Angelou, Angela Davis e por aí vai, né? Djamila. Então, autoras que discutem fundamentalmente gênero. Depois eu estou usando aqui um nome chamado inclusão, basicamente pessoas negras ou pessoas de uma orientação sexual que diverge da norma, né? E por isso então essas pessoas que normalmente são discriminadas por alguma razão, então eu separei aqui os livros, né? Estou inclusive colocando pessoas de origem pobre, pessoas faveladas, como por exemplo Carolina Maria de Jesus, né? Ou o livro que eu estou lendo exatamente nesse momento aqui, né? Que é o livro da Françoise Egard, né? Que é, curiosamente, uma autora que conheceu no seu tempo a Carolina Maria de Jesus e que está escrevendo cartas a uma negra, exatamente, são cartas que são escritas para Carolina Maria de Jesus. Então, são pessoas discriminadas nesse caso por causa da situação econômica e por isso eu coloco um pouco nesse tópico aqui. Mas vocês vão ver que tem Malcolm X, Martin Luther King, né? Ou pessoas que são discriminadas por sua orientação religiosa e por aí vai. Depois, uma pasta decolonial, né? Eu estou preparando uma disciplina para ministrar no mestrado na Universidade Estadual de Londrina sobre a questão da decolonialidade. Então eu coloquei alguns autores que tematizam a questão da decolonialidade, né? Então, Grada Quilombo, Lélia Gonzalez, Eduard Said, se vocês quiserem, né? Alice Walker, Rita Segato, Oyeronke, né? Que é uma nigeriana e por aí vai. Depois, um grande guarda-chuva chamado Humanas, eu coloquei um pouco de sociologia, historiografia, mitologia e alguns livros que são inclassificáveis para mim. Então tem Max Weber, Pierre Bourdieu, História das Emoções, um livro de historiografia do qual eu participei escrevendo um artigo sobre Foucault, né, sobre como escrever história antiga e por aí vai. Bom, não poderia faltar uma pasta com Foucault, ainda tenho pouca coisa porque eu tenho uma biblioteca física muito grande, né, sobre Foucault, eu tenho praticamente tudo de Foucault, então eu tenho comprado novidades, né, e algumas coisas que não existem em português. Então eu tenho um dicionário, vocabulário de Foucault, que eu gosto muito e a versão em português está desatualizada, a em espanhol está mais atualizada, e alguns livros novos com ensaios do Foucault, né? Depois tem um sobre Freud, então estou começando a comprar, também tem a coleção de obras completas físicas do Freud, estou comprando alguns volumes, vou começar a fazer essa transição e tem algumas coisas de intérpretes, né, do pensamento de Freud. Tem Jung, é outro autor que eu tenho uma biblioteca física muito importante, mas estou começando a comprar também algumas coisas digitais, né? Uma autora que eu gosto muito, Verena Cast, falando sobre contos de fadas, um brasileiro chamado Gustavo Barcelos, né, falando sobre arquétipos e por aí vai. E um livro que foi recomendado pelo meu filho, né, A Jornada do Escritor, que discute com o Jung, falando sobre roteiros, sobre narrativas, e é uma coisa que eu preciso testar. Depois, Lacan, que eu tenho também uma biblioteca física importante, mas estou comprando comentaristas, biógrafos de Lacan e comprei inclusive e li já, né, um texto do próprio Lacan, que são palestras que ele proferiu na América do Norte, né? Então aqui você vai ver que tem bastante livros de um autor que eu gosto muito, um intérprete do Lacan, talvez, na minha opinião, que ainda sou um leitor inexperiente de Lacan, o mais claro de todos que eu encontrei, que é Bruce Fink, né? E eu tenho aqui 3 livros eletrônicos dele que já foram lidos inteiramente. Eu tenho uma coisa que eu chamo de meditação, que são livros sobre espiritualidade, sobre religião, e eu tenho aqui uma diversidade, né, pessoas, uma diversidade de confissões, de abordagens, né? Então tem vários livros do Thich Nhat Hanh, que eu gosto muito. Tem Thomas Merton, alguns livros em inglês que não
existem, no nosso idioma não existe tradução, mas também tem livro em português, enfim, é bastante coisa do Thomas Merton. Aí eu vou para um outro grande guarda-chuva, que é filosofia. Então eu tenho aqui Judith Butler, que eu gosto muito. São livros especificamente de filosofia dela e não de gênero, por isso esses livros estão aqui. E um outro autor que eu gosto bastante e que os livros dele estão aqui, que é Ailton Krenak, que para mim é um grande filósofo, um pensador importantíssimo, muito claro, muito legal, né? Vamos lá. E eu tenho a parte Byung-Chul Han, né? Os últimos 2 livros dele eu já não comprei no formato físico. Eu tenho todos os livros traduzidos em português do Byung-Chul Han, todos eles estavam impressos e agora então os 2 últimos eu comprei. E pretendo, à medida do possível que encontrar oferta, eu vou substituir os livros físicos e vendê-los por livros eletrônicos. Depois tem um guarda-chuva também chamado literatura, um pouco de literatura estrangeira, um pouco de literatura nacional, né? Então, só para vocês terem ideia, né, do que eu gosto, eu estou lendo, comecei a ler agora uma autora que eu conheço há pouco tempo, que é Toni Morrison, né, Prêmio Nobel de Literatura, primeira e única mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, uma escritora fantástica que escreve literatura, mas também escreve textos de não ficção, ensaios. Clarice Lispector, que eu gosto bastante, enfim, bastante coisa aqui, eu estou só fazendo alguns poucos destaques. Eu tenho a parte de literatura Haruki Murakami. Eu tenho toda a biblioteca, ou tinha toda a biblioteca impressa do Murakami. E como eu achei a preços muito baixos, né, abaixo de R$10, eu estou substituindo esses livros por livros eletrônicos e também vou vender os impressos, né? Então vai ser bem interessante, né? Eu sou muito fã do Murakami, acho que é o meu autor de literatura preferido. Falta ler, acho que 2 dos livros dele. Eu li tudo aquilo que é traduzido em português do Murakami e gosto bastante. Tá bom? Então esse é um take aí da minha biblioteca. Espero que seja interessante aí para vocês, que sirva para inspirar vocês a também transitarem para o modo eletrônico. Eu vou gravar ainda um outro vídeo falando das vantagens de uma biblioteca digital, tá? Então, ao invés de argumentar agora por isso, além desses pontos que me levaram a transitar para o digital, utilizando o livro digital, eu notei algumas vantagens em um outro vídeo, então eu vou falar especificamente sobre essas vantagens. Ok? Um abraço então e até o próximo vídeo.